Muito bem, nós vamos ter aqui uma série de vídeos que vão mostrar como popular as tabelas do banco de dados do ERP, tá? Algumas dessas tabelas, elas têm dados pré-cadastrados, dados que já existem, né? Por exemplo, a tabela banco é uma delas, e a gente vai começar por ela, tá? Essa videoaula é sobre a tabela banco, tá certo? A tabela CBO é outra, né? A tabela cargo é uma que a gente poderia popular com alguns cargos aí. CFOP certamente é uma tabela de dados pré-cadastrados, né? São dados informados pelo governo que a gente deve colocar e eles alteram de acordo com o governo, a gente não pode ficar alterando esses dados. A tabela banco é aquela que a gente deixa dados pré-cadastrados, mas esses dados eles podem ser alterados, excluídos, não tem problema nenhum, tá? CBO é uma tabela também com dados que são informados pelo governo, daí eles não deveriam ser alterados. KNAI também, dados informados pelo governo que não deveriam ser alterados, tá? Tem algumas outras que são dados que nós podemos informar, de acordo com a lógica do ERP, mas o usuário pode alterar. E tem algumas outras que são tabelas que serão preenchidas de acordo com a utilização do ERP, mas nós vamos criar dados, vamos dizer, dados fakes, tá? Para que seja possível que você compreenda como todo o processo funciona e também para que fique mais fácil aí para que os prospectivos usuários do sistema realizem alguns testes e compreendam, né, como é que os módulos eles funcionam, tá bom? Muito bem, vamos começar então com a tabela banco, tá? Que vão ser uma série de vídeos sobre essa questão, porque são muitas as tabelas, né? Nós temos 480 tabelas aqui no nosso ERP. A nossa tabela banco atualmente ela tem 161 registros, tá? Isso aqui é pouco, né? Esses dados aqui eles são antigos, né? São dados de 10 anos atrás, tá? Então nós vamos começar com ela, nós temos que atualizar essa tabela aqui. Essa tabela possui 4 campos, né? O campo ID, que nem conta, né? É a nossa chave primária ali, tá? Nós temos o campo código. Esse código é o chamado código COMP. É aquele código da compensação. Os bancos eles são conhecidos por esse código aqui no mercado, tá? Daí nós temos o nome do banco e temos a URL que segue para o site do banco. Então vamos buscar por esses dados na internet, né? Vou acessar aqui o Google e vou procurar por lista de bancos do Brasil. Tá, então nós temos aqui cartão BNDES, esse apareceu, foi o primeiro link que apareceu, né, com uma lista de bancos. A gente pode entrar aqui, ó. Essa lista ela tem apenas o código, que é o código da comp, e o nome do banco. Isso aqui não resolve muito, até porque parece que essa lista aqui ela tá incompleta, né? Vamos voltar, tem aqui Febraban, ó, Federação Brasileira dos Bancos, tá? Então nós temos aqui os associados da Febraban. Olha só, tem 113 bancos, né? A nossa tabela, ela já tem 161, tá? Então 113 aqui, está parecendo pouco, né? Como eu mencionei, aqueles nossos dados ali são antigos. Será que nesse tempo saíram tantos bancos? Bom, mas apareceram foi mais bancos, né? Então, esse 113 aqui não parece ser uma lista completa, tá? Na verdade, né, não são todos os bancos que são associados à Febraban. Inclusive, teve um movimento aí há pouco tempo, né, um tempo atrás, que alguns grandes bancos queriam até sair da Febraban, tá? Então, essa não é uma lista atualizada, tá? Ou seja, não é uma lista de todos os bancos, podemos dizer assim, tá bom? Além disso, nós estamos vendo aqui que tem o código e o nome, né? Talvez aqui nesse arquivo, que é um arquivo do Excel, também tenha um arquivo CSV, né? Também tenha a URL, tá? Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Ó, tem o código, o banco, o nome, né? E tem a URL do banco aqui, tá? Mas são poucos, né? Esses aqui não vão resolver. Então você pode continuar com essa busca aqui, né? Pode de repente perguntar ao ChatGPT, a lista de bancos do Brasil, para ver o que é que ele retorna, tá certo? Mas quando você continuar com essa busca, você provavelmente, né, fatalmente chegará nessa lista aqui do Banco Central, tá? Que é a lista de participantes do STR. O que é que significa STR? Sistema de Transferência de Reservas, tá? Então, todas as instituições financeiras estão nessa lista aqui, tá bom? Aí nós temos aqui essa versão, que é uma versão CSV, tem essa versão aqui que é uma versão HTML, tem essa versão que é uma versão PDF.
Eu baixei essa versão CSV, que já se encontra aqui na minha máquina, tá? E já converti ela para um arquivo do Excel, XLSX, que é só salvar como, né? Salvar como, coloca lá que é um arquivo do Excel e pronto, tá? Beleza, essa lista aqui, ela contém o código ISPB, que é um código utilizado apenas pelo Banco Central, normalmente é utilizado pelo Banco Central, tá? Temos o nome reduzido do banco, temos o código, esse sim o código da COMP, ó, 170 539 272. Temos aqui participa da COMP, se participa da COMP sim ou não, acesso principal, o nome extenso, é o nome maior do banco, e aqui a data de início da operação deste banco. Vamos ver como é que ele colocou aqui a data para o Banco do Brasil, que é o primeiro, né? Colocou 22 de abril de 2002. Ok. Bom, enfim. Essa lista aqui, ela contém 409, né? Primeiro lá são as colunas de título, tá? Então nós temos aí 409 registros. Essa está bem completa, tá? É essa lista então que nós vamos carregar na nossa tabela. No entanto, ela não contém a URL, né? Infelizmente essa lista não contém a URL. E agora, tá? O que a gente pode fazer? Podemos fazer o seguinte, ó, criar aqui uma coluna URL e pesquisar pelos bancos, né? Copio aqui o banco, nome por extenso, que é melhor, né? Nome por extenso, volto aqui, ó, coloco aqui site oficial. Primeiro link que vai aparecer é o link do banco, né? Clico aqui, copiar link limpo, retorno na planilha, colo na coluna que eu desejo, tá? Não veio legal, né? Copiar o link daquela maneira ali não é uma boa alternativa. Então, provavelmente eu teria que entrar nele. E aí, pegar isso aqui, copiar, voltar lá, colar, e aí vai, né? Sair procurando por cada um dos bancos. Bom, esse aqui é um trabalho repetitivo, né? Não é difícil de fazer, é fácil. Mas é trabalhoso, né? Você pegar para 409 bancos e realizar isso daí, você vai passar muito tempo fazendo isso, tá? Então, quando a gente tem um trabalho assim repetitivo, né? O que a gente faz? A gente cria um robô para fazer isso para a gente, tá bom? Esse robô, né? Ele pode ser feito aqui mesmo, dentro do Excel, tá? Você pode criar uma macro aqui. No caso, eu estou dentro do LibreOffice, tá certo? Então, eu pressiono aqui Alt F11, que é o mesmo atalho para o Excel. E aí você criaria um módulo, né, dentro do Excel, aqui dentro do LibreOffice, tá? E escreveria dentro dessa estrutura, né, criaria um código para ele mesmo ir atrás, né, abrir um navegador, colocar lá a URL do Google com o nome do banco e site oficial na frente, tá? E aí o conteúdo da página você capturaria, navegaria por esse conteúdo e buscaria a primeira URL, que certamente, provavelmente, a primeira URL sempre será a URL da instituição financeira. Normalmente vai acontecer assim, tá certo? Pegaria essa URL e colaria aqui e pronto, tá? E aí com esse scriptzinho você conseguiria realizar essa tarefa de preencher os dados da URL. Você pode construir aqui dentro mesmo, dentro do Excel, fazer em Delphi, Java, C Sharp, enfim, na linguagem que você mais gosta, tá certo? Todas elas têm suporte para isso, tá? No entanto, quando a gente fala de construir robôs, a linguagem que mais vem à mente é o Python, né? Porque ele tem biblioteca para tudo em relação a isso, tá? Para abrir uma planilha do Excel, para navegar pela internet, para raspar um site na internet, tá? Ele tem de tudo, beleza? Então, eu vou mostrar para você o robô que eu fiz aqui para pegar esses dados e preencher a URL dos bancos, tá? Eu estou com ele aqui, ó. Pegar a URL bancos. Esse robozinho eu vou colocar no repositório, beleza? E ele também vai ficar disponível aí online, tá? Quem estiver vendo esses vídeos aqui, independente do T2TI ERP, né, do projeto T2TI ERP, para popular o seu banco de dados, esse robozinho também vai estar online aí para você ver como é que ele funciona e para você executar ele, fazer alterações, enfim, pode ter algum bug aqui que eu não vi, né? Porque eu preenchi os dados, mas também não fui atrás de ver se está tudo certo, tá bom? Só para mostrar como é que funciona, né? E aí você pode fazer as alterações e as adaptações de acordo com a sua necessidade, tá? Muito bem, esse robô, olha, eu criei ele aqui.
Tá? Ele está dentro dessa pasta popular banco de dados, daí eu criei um ambiente virtual, tá? Já instanciei esse ambiente virtual, abri o VS Code, ó, por isso mesmo que ele está aberto aqui, como nós acabamos de ver, tá bom? E além disso, eu coloquei o arquivo, essa planilha aqui, ó, tá? Dentro da pasta arquivos, ó. Então, Popula é o meu projeto, é o meu ambiente virtual que eu criei, então ele cria essas várias pastas, né? Aqui eu estou dois arquivos Python, um vai ser para pegar a URL dos bancos e o outro para gravar esses dados no banco de dados MySQL, tá certo? Daí dentro de arquivos eu tenho aqui a planilha participantes STR, que eu baixei lá do site do Banco Central, que é essa que você está vendo aqui, ó, tá bom? E o robô, ele vai criar essa outra planilha aqui, ó, participantes STR com URL. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver então como é que ele funciona. Primeiro eu estou usando o Pandas para ele trabalhar com a planilha do Excel. Estou usando o Requests para ele navegar pela internet. Estou usando o Beautiful Soup para ele fazer um parse do conteúdo HTML e conseguir navegar por dentro desse conteúdo, pegando todos os links, por exemplo. A URL libpass também vai ajudar nesse processo. E o time aqui é só para eu dar um tempinho entre uma requisição e outra, tá bom? Muito bem, então DF aqui, ó, ele vai carregar o conteúdo do arquivo participantes strxlsx, tá? Ele está utilizando o PD, que é o pandas aqui, ó, está declarado ali em cima. Então ele lê o Excel e joga isso em DF. Tá? Essa aqui é a minha variável que está com a minha planilha Excel carregada nela. Tá bom? Primeira coisa que eu faço então é carregar a planilha. Tá? Daí eu criei uma função aqui, ó, para buscar e imprimir todos os links de uma busca no DuckDuckGo. Por que eu estou usando o DuckDuckGo? Porque eu não estou usando o Google mesmo. Porque o Google ele tem alguns mecanismos para impedir ou dificultar você fazer um web scraping, você pegar dados dele, tá? Evitar a utilização de robôs, né? Tá? O próprio Google faz um monte de robôs aí para pegar dados na internet, né? Mas quando é para nós utilizarmos o Google, então ele cria mecanismos para impedir ou dificultar isso daí. Então quando a gente começa a chamar fazer uma mesma requisição várias vezes, mesmo colocando ali um tempo, alguns segundos entre um e outro, aí ele mostra um CAPTCHA. Ele vai mostrar lá, eu não sou um robô, tá? Daí dificulta a nossa vida. O Bing também é um pouquinho chato de fazer com ele. Então o DuckDuckGo, o DuckDuckGo, aliás, né, que é esse carinha aqui, tá? Ele é mais tranquilo de nós buscarmos por ele sem esses impedimentos. Tranquilo? É por isso que eu estou utilizando ele aqui, tá? Beleza, então o nome dessa função é a seguinte, ó, buscar e listar links. E para essa função eu vou passar o nome do banco, tá bom? Aqui eu vou construir a URL de busca, que vai ser o seguinte, ó, o nome do banco, site oficial. Tá? O nome do banco eu vou mandar para essa função de acordo com cada item que está na planilha, né? Beleza, daí a URL de busca vai ser o quê? duckduckgo.com, HTML e uma query, né? Qual vai ser a query? urllib.parse.quote query, essa query aqui, ó. Tá? Então, esse urllib.parse.quote, ele vai pegar essa query aqui e vai colocar de acordo com o que é preciso, como se fosse um usuário digitando lá no campinho de busca do DuckDuckGo, tá? Perfeito. Daí eu imprimo isso aqui no console, só para a gente ver como foi que ele montou essa URL de busca, tá? Eu monto também esses headers aqui, ó. Coloco lá User Agent, tá? Coloco lá Mozilla, enfim, para que serve esses headers aqui? Ele serve para informar para o DuckDuckGo que isso está acontecendo dentro do navegador mesmo, tá? Esses cabeçalhos aqui, ó, está informando para o DuckDuckGo que nós estamos dentro de um navegador. Ele está simulando isso, tá? Que é para ele não desconfiar que isso daqui está sendo um robô que está realizando essa tarefa. Beleza? Para isso que servem esses cabeçalhos. Daí eu tenho aqui um response,
Eu vou usar o requests agora. Olha, o requests a gente importou ele aqui em cima, né? Para que é que ele vai servir? Para a gente navegar pela internet, né? Fazer uma requisição, tá? Requests.get, ó. O que é que eu vou passar para esse get? A URL de busca, que foi a que foi montada aqui em cima, e os cabeçalhos que a gente montou aqui logo acima, tá? Quando eu faço esse get aqui, ele retorna um response. Esse response é exatamente a página HTML que aparece para o usuário, quando ele está digitando isso aí no navegador. Então, o conteúdo da página, o conteúdo HTML que aparece para o usuário, ele está agora armazenado nessa variável response aqui, tá? Logo aqui embaixo nós podemos imprimir o response, se nós quisermos, mas eu deixei isso aqui comentado, tá? E agora eu vou fazer o parse desse conteúdo. Eu vou pegar o conteúdo, ó, que é o response, vou pegar o texto que está no response, e vou fazer um parse dele, beleza? Para isso eu vou utilizar o Beautiful Soup, tá bom? E vou guardar o conteúdo desse parse dentro de Soup aqui, ó, dessa variável, tá? Logo após isso, eu vou fazer uma lista de todos os links. Para eu fazer uma lista de todos os links, primeiro eu instancio uma lista aqui, né? Ó, links igual a colchetes, tá? E instancio essa variável links como uma lista, tá certo? Daí eu faço um laço dentro desse SOAP aqui, ó. E eu vou procurar por tudo que tem A. A é o quê? É a tag onde eu crio um link, né? Tudo que tem A e que o href seja igual a true, tá? Então eu vou pegar todos os links da página, beleza? Daí eu vou fazer um laço nesse cara e tudo que tem link eu vou guardar em href. E o href eu adiciono na minha lista de links que está aqui em cima. Tranquilo? Muito bem. Logo depois disso, esse código aqui, ó, ele seria desnecessário, tá? Ele só existe aqui para eu imprimir aqui no console a lista de links que eu acabei de pegar, tá bom? Só para eu ver o que está acontecendo. Mas aqui embaixo, olha, tem um comentário assim: filtrar links que contenham Google, Search e Cerquilha. Esse comentário aqui, né, eu coloquei dessa maneira porque eu estava fazendo primeiro com o Google, tá? E aí alguns links, né, que estavam lá na página, não visíveis para o usuário, mas internamente no conteúdo da página HTML, eles continham Google, continham Search, continham Cerquilha, tá? Então eu pedi para remover tudo isso daqui. Depois, com o tempo, começou a aparecer o CAPTCHA. Tá? Então não vai dar para usar o Google, vou usar o DuckDuckGo, que não vai aparecer CAPTCHA aqui para mim, tá? No DuckDuckGo aparecem outros links estranhos lá, que eles ficam logo no começo, tá certo? São os links internos que não aparecem para o usuário ver, mas eles estão internamente ali no conteúdo HTML da página, tá? E esses links eles contêm /HTML, tem inclusive que é só assim, tá? Contém DuckDuckGo, contém também cerquilha. O que eu faço então? Eu vou criar uma outra variável, né? Uma outra lista, que vai conter os links filtrados, tá? Então, para cada link que eu encontrar em links aqui, ó, essa lista que eu acabei de criar, tá? Se não tiver HTML e não tiver DuckDuckGo e não tiver cerquilha, eu adiciono dentro de links filtrados, tá bom? Então esse código aqui, ó, é para eu remover tudo que tiver HTML, DuckDuckGo e cerquilha. Se tiver isso daí, ele vai ignorar e não vai colocar em links filtrados, tá? Então estou fazendo um filtro aqui. Logo depois, eu imprimo a lista de links filtrados. Tá? Esse código também é desnecessário para o nosso objetivo, ele serve apenas para mostrar aqui o que é que está acontecendo. Tá? O que é que eu retorno? Então, finalmente, eu retorno o primeiro item de links filtrados. Tá? Porque provavelmente o primeiro item agora de links filtrados vai ser o link do site oficial do banco. Porque foi isso que nós pedimos para que a consulta fizesse, né? Pesquise pelo nome do banco, site oficial. Tá? Se ainda assim o primeiro item aqui estiver vazio por algum erro, aí a gente retorna um none aqui, que seria um nulo, tá bom? Muito bem. Logo aqui embaixo, ó, esse código aqui, ele vai ser executado de primeira, tá? O que vai ser executado de primeira nesse código Python aqui? Vai ser isso aqui, ó. Tá? Porque pela indentação, tá? Isso aqui acontece primeiro, ó. Então ele já carrega a planilha, a primeira coisa que acontece. Essa função aqui, embora ela esteja indentada bem no começo, ela não vai ser chamada, a princípio não, tá? Porque quando você começa algo com def, que é uma função, ela tem que ser chamada em outra parte do código, tá? Então, todo esse código aqui, ó, que está dentro da função, não é executado assim que o programa é chamado, tá bom? Isso aqui é executado, ele carrega a planilha, a função vai ser esperada para ser chamada de algum outro lugar.
Agora isso aqui, ó, que está indentado no começo, isso aqui vai ser executado logo depois que a planilha for carregada. O que é que acontece? Ele vai iterar entre os itens de DF, né? O que é DF mesmo, hein? DF, se nós subirmos aqui de novo, ó, é a planilha que acabou de ser carregada, tá bom? Então ele vai iterar nos itens da planilha e para cada item da planilha ele vai fazer o quê? Para cada linha da planilha, ele vai chamar a função buscar e listar links, ó. E para essa função ele vai passar o nome extenso do banco, lembrando que aqui, né, ó, nós temos o nome extenso, tá? Então ele vai passar o nome extenso do banco, tá bom? Daí a função vai fazer tudo isso que a gente viu aqui e finalmente a função vai retornar o quê? Vai retornar o primeiro link, né? Que vai estar em links filtrados, tá? Então o retorno da função aqui, ó, essa função vai retornar o primeiro link, né? O retorno da função a gente vai guardar em uma coluna chamada URL, ó, dentro da planilha. Existe uma coluna URL dentro da planilha aqui? Não existe, né? Mas ele é inteligente o suficiente para criar uma coluna URL. Ele vai criar uma coluna URL aqui no final, tá bom? E ele vai começar a colocar as URLs aqui dentro dessa coluna, tá? Exatamente dentro do índice, né? Ou da linha que nós estamos trabalhando, tá bom? É isso que está acontecendo aqui, ó. Depois disso, eu pauso 5 segundos, tá? Então ele vai fazer isso, ó, para todas as linhas que existem dentro da planilha. Finalmente, ele vai salvar, tá? Vai salvar o DF to Excel dentro da pasta arquivos, participantes str com URL, tá? Índice falso, o que é isso? Esse index, né, é esse mesmo cara aqui, ó, tá? Quando eu carrego uma planilha do Excel, né, utilizando aí o Pandas, tá? Ele cria um índice para cada linha, tá? Que começa com 0, parecido com um array, tá certo? Então, quando eu coloco esse index falso, eu estou dizendo para ele que não precisa gravar esse índice dentro desse novo arquivo que eu estou criando. Se eu colocar isso aqui true, então ele vai criar uma coluna chamada index, tá? E vai colocar lá 0, 1, 2, 3, ele vai numerar cada uma das linhas em cima das quais eu trabalhei, tá? Então eu não quero que ele faça isso, preciso colocar aqui um index falso, tá? E finalmente eu coloco aqui o arquivo salvo com a nova coluna URL, tá bom? O que eu faço então? Clico aqui, ó, para executar e começo a observar o que é que vai acontecer aqui. Ele vai parar durante 5 segundos, aí vai fazer o outro. Ele vai parar durante 5 segundos, vai fazer o outro e por aí vai, tá? Eu vou parar só para a gente dar uma olhada aqui no console o que é que está acontecendo. A gente não vai esperar ele fazer isso aí 409 vezes, né? Ainda mais com 5 segundos entre um e outro vai demorar bastante, tá bom? Vamos lá, ó. O que é que ele fez? A URL que ele montou para a busca foi essa daqui, ó. DuckDuckGo, HTML, Banco do Brasil, SA, site oficial. Ele montou certinho a URL aqui, colocando alguns entities ali, tá? Então esse %20 aqui é um entity para o espaço, tá? Então espaço do espaço Brasil, espaço SA, espaço site, espaço oficial. Montou esse link, tá bom? Com o requests ele chamou o navegador, jogou isso daí no navegador. O que é que ele retornou aqui, ó? Links encontrados. Então, tá aqui a lista de links, ó. Nós temos um laço ali que imprime os links, né? O primeiro que ele encontrou foi aquele estranho lá, ó, HTML, tá? O segundo que ele encontrou foi bb.com.br site. E por aí vai. Então, ele encontrou esses vários links aqui no primeiro retorno, né? Na primeira página que carregou de acordo com aquela busca ali, tá bom? Ele encontra, então, 50, 70, vou ver quantos links tem aí. 94 links, tá? Daí eu faço o filtro, né? Eu tiro tudo que tem a barra HTML, tudo que tem a DuckDuckGo, tudo que tem cerquilha, tá? Daí, dentro da lista de links filtrados, o primeiro que apareceu foi esse aqui, ó. bb.com.br/site, tá? Se a gente navegar para esse link aí, o que é que vai acontecer? Vai cair no site do Banco do Brasil, que é o que a gente quer, tá? No site oficial do Banco do Brasil. Muito bem. Voltando aqui.
ele vai para o segundo agora, ó, tá? O segundo é o Banco de Brasília, tá? Então ele faz aqui, monta a URL, ó. Depois tem os links encontrados. O primeiro de novo é aquele esquisito, HTML, tá? Ele acha vários links aí para o BRB. Daí vem aqui os links agora filtrados. O primeiro que ele deixa filtrado é esse daqui, ó, novo BRB. Se nós navegarmos para este link aí, o que vai acontecer? Ele vai navegar para o site oficial do Banco de Brasília. Perfeito. É o que a gente quer, né? Parece que está funcionando, né? Vamos continuar. Terceiro que ele fez, tá aqui, ó. Montou esse cara aqui. Banco Central do Brasil, Selic. Isso aqui provavelmente não é uma instituição financeira, né? Deve ter o seu código para o Banco Central, mas não deve ter código COMP. Se a gente observar aqui, ó, esse terceiro é apenas a Selic, tá? Tem sim o código ISPB, mas não tem um código aqui de compensação. Então, esse cara aqui, você pode até removê-lo da sua lista, do seu cadastro de bancos, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, mas você pode chegar à conclusão de que, não tem um código aqui de compensação, então não vou colocar ele não. Vou tirar isso daqui do meu banco de dados, tá? Não participa da comp, né? Embora tenha alguns que tenham assim um código aqui, ó, mas não participa da comp. Não participar da comp não significa que não é um banco oficial, tá? Agora não tem um código aqui bancário, aí sim pode significar que você deva remover esse cara aí da sua tabela de banco de dados, tá? Perfeito. Então ele vai procurar por isso aqui, né, ó. Banco Central do Brasil, Selic. Vamos ver o que foi que ele encontrou aqui. Ele encontrou isso aqui, ó. bcb.gov.br, controle inflação taxa Selic. E é isso que ele vai colocar lá na nossa planilha, tá? Muito bem. Observe que nos links filtrados aqui, ó, vai ficar exatamente aquele primeiro link ali, tá? E assim ele vai fazendo. Beleza? No final, ele vai salvar isso daqui naquele outro arquivo, né? Vamos ver como é que ficou o outro arquivo depois disso, ó. Vou abrir outro arquivo. Aqui está. Então, para o Banco do Brasil aqui, ó, ele colocou bb.com.br site, tá? Tá aqui o do BRB, taxa Selic, tá aqui o do Banco Central, e assim ele vai fazendo, tá? Aqui ficou uma coisa estranha, ó. O da Unicred ficou um arquivo PDF. Então é legal dar uma olhada aqui, né? Como parece que para a maioria funcionou e esse aqui foi uma exceção, tá? O que a gente faz? A gente vem aqui, tá? Esse cara aqui foi uma exceção, né? Vou tirar isso aqui, vou deixar o site oficial, pronto. Arrumei manualmente, não tem problema não, tá? Eu não vou mexer no meu script, né? Porque houve uma ou duas exceções. Isso aqui parece que também houve uma exceção, ó. Ele chamou um tal de quem somos. Vou tirar, vou deixar só o site oficial, tá? Mas a maioria deles aqui, pelo que eu estou observando, chamou o site oficial. Esse aqui também aconteceu algo esquisito, ó. Ele veio um link do Reclame Aqui, né? Esse Kirton Bank. Vamos buscar aqui, ó. Kirton Bank. Deixa eu abrir aqui. Kirton Bank. Site oficial. Aparece o Safra. Aparece aqui um link para o Banco Central. Apareceu um Reclame Aqui, tá? Então, enfim, quem é esse Kirton Bank? Aí tem que dar uma buscada a mais por esse cara aí, né? Será que ainda existe esse banco? Será que já foi fechado, né? Ele não tem mais site, tá certo? Inclusive tem isso aqui, ó, que eu nem tinha visto. Esse banco foi adquirido pelo Bradesco, conforme compromisso de integração empresarial. Atualmente o nome do banco é HSBC Bank Brasil, tá? Então, esse cara aqui, como você viu, você já pode remover ele da lista, tá? Então, esse segundo trabalho aqui, aí cada um vai fazer de acordo com a sua necessidade, tá? Muito bem. Então, a gente já viu que ele pegou o nome dos bancos, colocou aqui na coluna URL. Você precisa dar uma olhadinha, né? Tem alguma coisa esquisita, tem algumas coisas esquisitas, tá? Mas não é a maioria ele de fato pegou o código do banco, tá? Então fez o que a gente tinha que fazer. Se você acha que precisa de um ajuste ali no script, você faz o ajuste e carrega de novo o script, não tem problema nenhum, tá? E o segundo passo agora é a gente colocar isso aqui no nosso banco de dados, tá? E aí tem várias maneiras de fazer isso, várias mesmo, né? A maneira que eu encontrei foi fazer também um robozinho no Python para fazer isso daí, tá? No entanto, antes de eu persistir esses dados aqui no banco de dados, né? Eu vou excluir os dados que tem aqui. Delete from banco.
Opa, o que houve aqui? Deixa eu chamar de novo. Ah, ele deu um erro, né? Ele deu um erro porque... banco agência, né? Tem um banco agência aqui que aponta para o banco. Deixa eu apagar esse banco agência aqui. Também deu um erro, porque banco conta caixa aponta para banco agência, tá? Então eu vou apagar esse banco conta caixa aqui que tem um registro apontando para banco agência. Pronto. Vou apagar o banco agência. Prontinho. E agora sim, eu vou conseguir executar aqui a exclusão dos bancos, tá? Então, 161 registros foram afetados. Eu excluí, então, todos os bancos. Ó. Não tem mais nenhum, tá? Muito bem. Eu vou querer gravar aqui aquele código, esse código aqui, ó, o ISPB, tá? Vou gravar esse cara aí, tá bom? Se um dia eu precisar dele, né, a empresa precisar lá que está trabalhando com RP, beleza. Se não, não utiliza, mas ele vai ficar gravado aqui na minha tabela, tá? Eu vou alterar diretamente aqui no SQL Yogi, mas eu também vou realizar essa alteração lá no DER, tá? O correto é fazer essa alteração sempre no DER e depois sincronizar com o banco de dados, tá? Mas eu vou fazer por aqui, depois eu altero lá para ficar sincronizadinho, tá bom? Vamos colocar aqui então o nome do cara, como é que é mesmo o nome? ISPB, tá? ISPB, vou colocar aqui. ISPB, vou colocar ele como um varchar 10, tá? O nome do banco, eu tenho a opção de gravar ou o nome reduzido ou o nome extenso, né? O nome reduzido eu não gostei muito não. Primeiro porque ele colocou isso aqui, BCO do Brasil Limitar, SA, né? Banco do Brasil, esse Banco do Brasil aqui está mais legal. Enfim, parece que o nome por extenso é melhor, né? No entanto, o nome por extenso tem uns que são bem grandes, tá? E o meu registro aqui, ele suporta apenas 100 caracteres. Eu vou aumentar isso aqui para 250, tá bom? Muito bem, então, código, nome, URL, ISPB. Daí eu vou colocar também se o cara participa ou não da comp. Já que eu tenho essa informação aqui, ó, participa da comp, vou criar um campo assim aqui, tá bom? No meu banco de dados. Vou colocar aqui, ó, participa comp, colocar como um char1. Eu vou gravar S ou N aqui nesse campo, tá? Salvei. Prontinho. A minha tabela banco agora está com esses campos, tá? E aí o que é que eu faço? Eu tenho um robozinho aqui agora, olha. Deixa eu limpar aqui o console. Que é esse outro robô aqui, ó, gravar dados bancos. O que é que ele vai fazer? De novo ele vai usar o Pandas para ele abrir a planilha, tá? E ele vai utilizar o SQL Alchemy. O SQL Alchemy, né, é um framework aqui do Python para nós fazermos, é como se fosse um ORM, tá? Para a gente trabalhar mais diretamente com qualquer banco de dados ou com alguns bancos de dados, tá? Nós estamos utilizando esse cara já no T2T ERP, a gente mostra como utilizá-lo em uma playlist que tem no canal, né, que é construindo uma API REST com o Python, e a gente utiliza o SQL Alchemy, tá bom? Então você pode dar uma olhada nessa playlist e ver como é que ele funciona nos vídeos que estão lá, tá? Beleza, o que é que eu faço então aqui, ó? Primeira coisa, carregar a planilha, né? Sendo que no meu outro robozinho aqui, eu carreguei a planilha participantes, tá? Nesse daqui eu estou carregando a participantes com a URL, né? Estou carregando aquele outro arquivo que já foi criado, tá? Esses arquivos, inclusive, serão disponibilizados tanto no seu repositório, de quem faz parte do T2T ERP 3.0, seu repositório individual, como também serão disponibilizados, né, nesse repositório aí de robôs Python que eu vou colocar lá no GitHub, tá bom? O link para esse repositório público aí do GitHub tá aqui na descrição do vídeo da playlist, tá? Beleza. O que é que eu faço então? Vou substituir tudo que for none, not a number, por none, que seria o nulo aqui, tá? Então, se ele encontrar um not a number em algum lugar, eu vou tacar um nulo, porque isso pode acontecer, tá? Só para garantir. Vou criar uma função. A função vai ser mapear participa comp. Então, se ele achar um sim ou um não, que ele vai encontrar nessa coluna aqui, ó, sim ou não, no participa comp, tá? Eu vou substituir isso daí. O sim por S e o não por N.
beleza? Se ele não encontrar nenhum dos dois, eu retorno um none, tá? Perfeito. Lembrando, né, eu estou testando com o sim e o não aqui em maiúsculo, mas primeiro eu estou convertendo ele para um upper aqui, tá? Para não correr o risco, né, de repente aqui nessa planilha ter um sim com S minúsculo, um sim todo maiúsculo, tá? Então para não correr esse risco aí, eu já converto todo este conteúdo para maiúsculo e faço o teste, tá? Beleza. O que é que ele faz então? Ele vai chamar aqui, ó. A primeira coisa que ele vai fazer, né? Vamos observar a indentação, tá? A primeira coisa que ele vai fazer é carregar a planilha. Depois, ele vai substituir tudo que ele encontrar not none, not a number, por none. A função está definida aqui, mas ela não vai ser chamada de cara, né? Tudo que começa com def é função, não é chamada assim que o script é carregado. Isso aqui sim vai ser chamado, tá? Ele vai chamar a função para mapear o participa comp, tá? Então, essa função está aqui em cima, ó. A gente define ela e logo depois a gente já chama ela. Mas o que é que de fato está acontecendo nessa linha aqui, ó? Bom, o conteúdo da planilha foi carregado na memória, né? Ele foi carregado na memória onde? Ele foi carregado na memória dentro dessa variável aqui, ó, df, tá? Então, no próprio conteúdo que está na memória, dentro da coluna participa da comp, eu já vou substituir, ó, eu vou aplicar dentro deste conteúdo, eu vou substituir o que está dentro da função mapear participa comp. E o que é que ela está fazendo? Está substituindo sim por s e não por n. Tá? Então, na memória, a minha planilha já vai ficar diferente da minha planilha real. Tá? Tudo que tem sim vai ter S, tudo que tem não vai ter N. É o que está acontecendo aqui nessa linha. Tá? Depois, vou selecionar as colunas da planilha que correspondem ao que precisamos no banco de dados. Tá? Eu não preciso de todas as colunas da planilha. Eu tenho ainda aqui ó, o nome reduzido, eu não vou gravar isso aqui no banco de dados. Eu tenho esse acesso principal, não vou gravar isso no banco de dados. E eu tenho esse início da operação, eu também não vou gravar isso no banco de dados. Eu tenho que selecionar apenas os campos, as colunas no caso aqui, né? ISPB, número código, participa comp, nome extenso e URL. São as colunas que eu preciso. Por isso que eu faço esse mapeamento aqui, ó, tá? df igual a df e os campos que eu preciso. As outras colunas, então, ele ignora, como se ele desse um hide naquelas colunas, tá? Esconda essas colunas. Beleza, daí eu vou renomear as colunas para corresponder às do banco, ó, tá? Nesse momento aqui eu estou renomeando as colunas da minha planilha, que está na memória. Ele não está fazendo isso daqui na planilha, no arquivo que está gravado, não. Ele está fazendo isso em df, que df é uma variável que corresponde à planilha que está em memória, tá? Quando ele encontrar ISPB, ele vai colocar ISPB minúsculo. Número código, código. Nome extenso, nome. URL, URL. Participa da comp, participa comp, são o nome dos campos que eu tenho no meu banco de dados, tá? Daí eu vou criar uma conexão com o banco de dados aqui, ó. Engine, create engine, MySQL, PMySQL, root localhost. Aqui está apontando para esse banco de dados, eu vou apontar para o Phoenix. É o banco de dados que eu quero que ele altere, tá bom? Que eu quero que ele altere, não, eu quero que ele insira os dados, né? Daí eu vou persistir os dados na tabela do banco de dados, tá? O próprio Pandas aqui, ele tem um mecanismo para eu persistir os dados diretamente no banco de dados. Como é que ele faz? Ó? Eu tenho esse toSQL, tá? Então esse df é a minha planilha que está na memória, né? Essa planilha que está na memória, ela foi carregada, lembrando, utilizando um pd.readExcel, e esse pd aqui, ó, é o Pandas, tá? Então o próprio Pandas tem esse mecanismo. Eu não preciso criar uma conexão, um MySQL separado, utilizando outra biblioteca, navegar pelos dados e persistir no banco, não, tá? Se eu fizer certinho aqui, tudo vai funcionar. Como é que eu faço então aqui, ó? Eu passo o nome da tabela, passo a conexão, que foi a que eu criei aqui em cima. Se a tabela já existir, eu adiciono registros, tá? Então se já existir a tabela aqui, ó, que é o nosso caso, já existe a tabela, ele vai colocar o registro embaixo, tá? Se já tiver registro aqui, ele vai ignorar e vai tacar registros lá embaixo. Beleza? Ele não vai excluir nada que se encontra na tabela, tá? Se ela não existir, por padrão, ele vai criar essa tabela no banco de dados. Beleza? E o index false é para ele não colocar aquele índice lá.
tá? Aquele índice lá 0, 1, 2, 3 que ele cria na memória, né? Ele não vai colocar esse índice aí na nossa tabela, tá bom? E finalmente aparece dados persistidos com sucesso no banco de dados. Então eu vou clicar aqui. Já apareceu, ó, dados persistidos com sucesso no banco de dados. Foi bem rápido, né? Se eu vier no meu banco de dados agora, olha, os dados estão lá. Então, todos os bancos, 409 registros, tá? Os bancos estão aqui persistidos no banco de dados. Existem outras maneiras de fazer isso? Existem várias, né? Você pode fazer isso aí na sua linguagem preferida, no Delphi, no C Sharp, no Java, no Node, no PHP, na linguagem que você desejar. Então, você pode navegar por essa planilha e persistir os dados no banco de dados, tá? Você pode criar um script diretamente aqui, ó. Como é que a gente faz para criar um script diretamente aqui? A gente faz assim, ó. Igual, entre aspas, insert into banco. Aí você coloca aqui os campos, né? Que ficaria e eu vou pegar aqui, não, na verdade, né? Eu já colocaria o nome dos campos, tá? Deixa eu voltar lá. Não tem um i aqui ainda não, tá? O nome dos campos seriam código, nome, URL, participa, comp, qual é o outro mesmo, hein? Deixa eu voltar aqui, código, nome, URL, é o ISPB. Ok, voltemos aqui, ó. ISPB, vírgula, participa comp, aí values, aí no values aqui, ó, é que a gente vai começar a trabalhar com a concatenação, né? Então, o primeiro que a gente tem que pegar é o código do banco, tá? Então, vou colocar aqui um E, vou pegar o código do banco aqui, ó, que é esse, né? Volta lá, tá aparecendo aqui, vamos construir aqui em cima, ó. IA2, tá? I. Aí eu vou colocar aqui mais uma aspa e um apóstrofo. E aí eu tenho que pegar agora o nome do banco, que vai estar aqui, ó. Pá. E aí vem aspa, apóstrofo, aspa. E está entendendo o que eu estou fazendo aqui, não é? Ó? Eu estou criando uma string. Estou concatenando essa string com os valores que eu tenho disponíveis aqui, tá? Com isso, ele vai criar um insert de acordo com esse registro. Daí é só eu duplicar para as outras linhas e eu vou ter um script completo para inserir todos esses dados aqui no banco de dados, tá? Muito bem. O outro é a URL, né? A URL ela está onde? Está mais aqui na frente. Aqui, ó. Tá? IH2 e aí aspa, apóstrofo, aspa e agora é o ISPB. ISPB tá aqui, né, ó. Naquela hora eu coloquei A2 aqui no código, mas tá errado, hein? O código aqui é no C2, tá? Já já eu corrijo. E aspa, apóstrofo, aspa e daí vem o participa comp. Aí o participa comp aqui vai ser um pouco mais complicado, né? Porque aqui tem sim não, tá? Mas beleza, eu vou apontar para cá, ó. ID2 e aspa, apóstrofo, aspa, sendo que antes da aspa eu vou fechar aqui com um parêntese e um ponto e vírgula, tá? Deu um erro, né? E a gente tem que imaginar e analisar o que foi esse erro que aconteceu aqui, tá certo? Pra gente corrigir. Pronto, já arrumei aqui, dei uma pausa aqui no vídeo, né? Era um errinho aqui num apóstrofo, tá? Tinha digitado um apóstrofo errado, mas como é muito ruim de ver aqui esse apóstrofo e essa aspa, né? Então eu demorei um pouquinho até encontrar onde é que estava o problema, tá? Coloquei também as vírgulas, né? Estavam faltando aqui entre um item e outro. Daí finalmente o que aconteceu? Ele colocou insert into o banco, código, nome, URL, SPB, participa comp, values 0, Banco do Brasil SA, papapá, 0, né? Só que esse código aqui tá errado, né? Não é A2 no começo, tá? O código do banco ele tá no C2, ó. Beleza? Então, se eu voltar aqui,
Para corrigir, eu colocaria então aqui, ó, no lugar do A2, um C2, e aí sim ele colocou o código correto agora, tá? Perfeito, né? Daí, né, para eu colocar isso daqui no restante das linhas, ó, basta eu clicar aqui 2 vezes e pronto, ó, já tem o script completo, tá? Lembrando que esse sim aqui, ó, esse sim e esse não estão legais, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir aqui, ó, tá? Peço nenhum Ctrl H. Cara, onde tu achar sim, substitui por S, tá? Somente na seleção atual. Perfeito. Vamos lá. Substituir todos. Beleza. E onde você achar não, substitua por N. Todos. Opa, ele tirou a minha seleção, né? Então, peraí. Deixa eu colocar a seleção de novo. Pronto. Ctrl H. Onde achar não, substitua por N. Somente na seleção atual. Perfeito. Agora sim. Como eu fiz essa substituição aqui, ó, ele já refletiu ali na frente, tá? Ele colocou SN para todo mundo. O que é que eu faço então? Venho aqui no final, seleciono todo mundo, colo aqui, ó, e pronto, já tem um script pronto, tá? Então, se eu não quiser utilizar nenhuma linguagem, eu posso fazer dessa maneira aqui, tá? E aí, meu script está pronto. Bastaria eu executar ele aqui em cima, nessa minha ferramenta, que é o SQLog, né? Executei aqui, ó, execute all queries. Ele vai executar isso daqui e vai inserir tudo aqui no banco de dados, tá? Vamos fazer um teste, né? Eu vou, antes de executar isso aqui, delete from banco. Vou apagar de novo. Não tem mais nenhum registro. Vou copiar isso aqui, vou colar, vou executar. Ele está executando ali embaixo, ó. Só aguardar. Ele informou que foram realizadas 409 consultas, 409 com sucesso, nenhum erro, nenhuma mensagem. Quando eu voltar aqui, que refrescar, tá lá todo mundo. Todo mundo cadastrado também, tá? Então, a forma como você vai fazer para persistir no banco de dados é aquela que mais te agrada, aquela que seja mais rápida, mais efetiva, enfim. Essa aqui de criar o script, ela é bem legal, tá? Você não precisa trabalhar com nenhuma ferramenta, com nenhuma linguagem, criar um robô, nada disso, tá? Cria ali mesmo na planilha, copia, cola aqui, executa o script e pronto. Os dados já estarão persistidos no banco de dados. Beleza? Esse então é o primeiro vídeo, né? Um vídeo um pouquinho mais longo, né? Para nós mostrarmos essa questão de criar scripts, de como pegar dados na internet automaticamente, né? Utilizando um robozinho, como nós vimos ali feito em Python, como persistir os dados de algumas maneiras no banco de dados, tá? Mas a gente vai ter aí uma série de vídeos mostrando então como persistir dados, né? Como popular as demais tabelas do T2 TRP, tá bom?